Olá, turma, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de Fundamentos 2, abordando sobre infarto agudo do miocárdio, IAM, e sobre insuficiência cardíaca congestiva, ICC. É um pouquinho atrasado o áudio, mas eu espero que ainda seja útil para vocês poderem estudar. Então, vamos lá. Lembrando um pouquinho sobre o coração, para a gente poder falar sobre as patologias, porque tanto o IAM como o ICC são patologias cardíacas, né? Então, só para a gente lembrar um pouquinho. Então, no átrio esquerdo, o coração recebe o sangue que vem rico em oxigênio do pulmão, desce para o ventrículo e do ventrículo esquerdo vai para o corpo, né? Para o resto da circulação, sobe pela aorta e vai para o corpo. Já do lado direito, o sangue recebe, o coração recebe pelo átrio direito o sangue rico em gás carbônico e do ventrículo direito ele vai para o pulmão através da artéria pulmonar, tá? Então, é mais ou menos o funcionamento da circulação cardíaca para fazer a circulação, o bombear do sangue, né? Para o corpo e para o pulmão para fazer hematose. Aqui, só uma ilustração das artérias coronárias e das veias cardíacas, que elas são responsáveis pela vascularização do coração, né? O coração, como qualquer outro, é um órgão também, porém, ele é responsável por bombear e distribuir o sangue arterial para todo o corpo, né? Então, se ele não funciona bem, o sangue arterial não consegue circular por todo o corpo para poder oxigenar os demais tecidos e órgãos. Então, aqui esses vermelhinhos são as coronárias, as artérias coronárias, e os azuisinhos são as veias coronárias. Então, o coração é irrigado dessa forma. Então, o infarto agudo do miocárdio é uma situação patológica, né? Então, é fora do que é normal, grave, causado pelo estreitamento de uma coronária por gordura ou trombo, ocasionando necrose na área do miocárdio. Então, uma interrupção abrupta do fluxo de sangue para o miocárdio. Então, a gente tem aqui o nosso coração. Se tem alguma dessa coronária aqui que sofre um estreitamento, seja por trombo ou seja por coágulo, então se ela teve um problema aqui, provavelmente essa região toda aqui vai sofrer uma diminuição do aporte de oxigênio. E como o coração é uma bomba, né? Ela funciona contraindo e relaxando para poder fazer o bombear do sangue para o corpo. Então, se uma parte dela começa a não ser irrigada, essa parte aqui não vai funcionar adequadamente e a gente vai ter um comprometimento desse bombeamento do sangue. Então, quais são os fatores de risco para o infarto agudo do miocárdio? Quem são as pessoas mais propensas, mais propícias a terem o infarto agudo do miocárdio? Pessoas com hipertensão arterial sistêmica, colesterol ruim, o LDL elevado, colesterol bom, HDL baixo, pessoas tabagistas com diabetes mellitus, obesas e sedentárias, tá? Fator de risco, então elas são mais propícias a sofrerem um infarto agudo do miocárdio. Manifestações clínicas, sinais e sintomas que esse paciente apresenta pra gente. Dor torácica súbita, presença ou não de radiação da dor, né? Porque as pessoas falam, se tá sentindo dor no braço esquerdo é porque é infarto, se não tá, não é. Então, vocês já estão vendo que não é fator condicionante, não tem que ter a dor, tá? Ela pode ou não existir. Taquipneia, palidez, né? A gente tem um comprometimento de oxigênio circulante, rico no sangue. Sudorese fria, também por conta da ausência de fluxo sanguíneo reduzido. E a sensação de morte. Diagnóstico. É retirada uma quantidade de sangue para a gente poder ver presença de enzimas cardíacas, CK, CKMB e troponina. É rodado também eletrocardiograma. As enzimas cardíacas, CK e CKMB,
elas são liberadas pelo músculo cardíaco quando ele sofre um esforço, quando ele sofre um estresse. Eu cheguei a falar na videoaula em relação a isso, porque o que acontece? Às vezes o paciente ele veio de uma sobrecarga de atividade muito grande, algo que tenha estressado esse coração, e ele pode liberar CKMB sem estar sofrendo um infarto agudo. Então, o saber a história do paciente é muito importante. Saber o que estava acontecendo com o nosso paciente é muito importante, tá? O eletrocardiograma vai mostrar, porque ele vai mostrar o percurso da eletricidade no coração, e se tiver alguma parte dessa parede do coração comprometida em que esse estímulo elétrico não consiga passar adequadamente, isso vai mostrar no traçado do eletrocardiograma. É uma coisa que eu falei que é muito importante, que as pessoas às vezes banalizam em relação à manifestação clínica, porque esses sintomas, quem sofre de ansiedade ou quem já viu uma pessoa sofrendo de crise de ansiedade, a dor no tórax, taquipneia, palidez, sensação de morte são muito característicos de quem sofre de crise de ansiedade. Então, muitas vezes, o infarto agudo é um pouco banalizado, vamos dizer assim, não que a ansiedade seja uma doença banal, não é isso que eu estou dizendo. Mas, às vezes, o infarto agudo ele é banalizado por ser considerado, de repente, uma crise de ansiedade, né? Fazendo um ansiolítico, uma medicação que vai relaxar a pessoa, acalmar, que vai passar. Então, assim, a gente deve realmente ver qual é a queixa do paciente, colher a história e ver o que está acontecendo para poder sinalizar ao médico com urgência sobre o quadro do paciente, tá? Os tratamentos medicamentosos da emergência. Então, o paciente chegou com suspeita de infarto agudo do miocárdio. Na emergência, a gente vai administrar morfina, que é um vasodilatador das coronárias, e analgésico, oxigênio, nitratos e AS, tá? O AS também vai ajudar como antiplaquetário, né? Pra gente, já que o IAM, uma das causas é o formar o trombo, então a gente tem ali um antiplaquetário. E tratamentos posteriores, depois que o paciente saiu dessa crise, né? A medicação já fez efeito, o paciente já está estável, são tratamentos para reverter aquela isquemia que o coração sofreu. Então, a gente tem angioplastia, que é colocado um balãozinho dentro da coronária e abre a coronária novamente. A ponte de safena, quando tira um pedacinho da veia safena da perna, implanta no coração e coloca uma prótese de veia, vamos dizer assim, no local da safena que foi retirada. Um cateterismo, que entra um catéter, que vai até o coração pela veia cava. E esse catéter ele vai observar por dentro da coronária o que está acontecendo. Se for uma obstrução simples, durante o cateterismo, o cardiologista, o médico de hemodinâmica, ele consegue desobstruir. Se for algo um pouco mais complexo, ele vai então dar o diagnóstico e alguns dos outros tratamentos podem ser realizados. E aí a gente tem a insuficiência cardíaca congestiva, que acontece quando o coração não consegue bombear com eficácia o sangue, né? Ele não consegue relaxar por completo, ou ele não consegue bombear, né? Contrair por completo, ou às vezes as duas situações, né? Quando este ocorre do lado direito do coração, que recebe o sangue da circulação periférica, né, como a gente viu, causa edema nas pernas, né? O coração não consegue receber, então acumula o sangue nas pernas, os líquidos nas pernas, o que piora quando a pessoa fica em pé e melhora quando ela se deita. Refluxo do lado esquerdo do coração, que recebe sangue dos pulmões, provoca o quê? O edema agudo de pulmão. Lembra que a gente estudou lá na primeira aula? Com falta de ar, tosse, especialmente durante os exercícios e ao se deitar. Principais sintomas: edema, dispneia, palpitações, taquicardia, fraqueza ou fadiga, intolerância a exercícios, tosse e sibilos. Causas: o que pode gerar insuficiência cardíaca: hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, né? Se o meu coração infartou, ele fica insuficiente, ele não consegue mais bombear o coração.
cardiomiopatias, lesões valvares ou do pericárdio, fibrose pulmonar, hipertiroidismo grave. Então, a gente vê que a insuficiência cardíaca ela ocorre em decorrência de alguma outra patologia que causou um dano no meu coração ou que está causando alguma sobrecarga, algum problema que ele não consegue bombear, ele fica insuficiente. E aí, ele é dividido em classes, né? Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Existe também a classificação por percentual, né? O coração tem 30% da sua função, 40% da sua função, 70% da sua função, ok? Isso vai de cardiologista passar de cardiologista para cardiologista, a metodologia que ele vai usar para classificar a insuficiência cardíaca dele. Só mais rapidamente, na classe 1 não tem limitação nenhuma, apesar de saber o diagnóstico, saber-se que o paciente tem insuficiência cardíaca, ele não tem limitação nenhuma em relação às suas atividades diárias. No 2, ele já tem limitação leve, ele fica confortável no repouso, mas ele apresenta um pouquinho de palpitação, taquicardia e cansaço quando ele pratica uma atividade física um pouco maior do que o normal. No 3, ele já começa a ter limitações severas, ele já não consegue mais praticar atividade física sem que isso cause um desconforto muito grande. E no 4, ele realmente já não consegue nem fazer as atividades mais simples, como tomar um banho, como levantar, como caminhar, que ele já sente falta de ar, palpitação e taquicardia. Os nossos cuidados de enfermagem, quando o paciente chega na emergência com diagnóstico de insuficiência cardíaca em descompensação, a gente realiza eletrocardiograma, mantém o paciente com acesso venoso periférico calibroso, monitorização cardíaca contínua, administrar medicação prescrita diurético, medicações cardiotônicas para deixar o coração mais forte, analgésicos, tratar os sintomáticos e observar padrão respiratório, tá? Nisso incluam também o fornecimento de oxigênio se necessário, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido bem a matéria. Qualquer coisa, estou aí.